Louvor tremendo, né? Logo eu. É tudo por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Amém? E motivo de alegria ver a igreja cheia, muitos visitantes, ver minha mãe e minha irmã aqui, meus tios, meus primos, todos que vieram nos prestigiar nesse momento especial. Quero te dizer que não tem lugar melhor para vocês estarem do que aqui na casa do Pai. Não tem melhor lugar que vocês poderiam estar hoje. Amém? A gente está compartilhando, estudando o livro de Atos. Passamos por Atos 1, 2 e 3 e hoje a gente vai continuar. Eu vou pregar hoje a respeito do livro de Atos 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia, a gente vai ler Atos 4, do versículo 1 ao 31. A gente vai projetar aqui também, se você não trouxe a sua Bíblia. Atos 4, versículo 1 ao 31. Amém? O pessoal que está de pé aí no fundo, as crianças saíram, agora tem espaço para sentar, tá? Fiquem bem à vontade, já cheguem. Se quiserem ficar de pé também, fiquem à vontade. Laranjinhas ali. Aú? Amém. Ninguém entendeu nada. Pessoal, vamos ler a palavra do Senhor? Atos 1, Atos 4, de 1 a 31, diz o seguinte: Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo, sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado, que havia sido curado milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Os discípulos, assim que foram libertos, Pedro e João voltam ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram tudo. E lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo através do Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis?
Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estava reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra santa foi lida. A tua palavra é viva, ela é eficaz. Pai, em nome de Jesus, eu sei que uma vez lançada ela vai produzir frutos, mas que não seja o Fábio a falar aqui. E o poder do teu Espírito Santo atua em mim, através de mim, Pai, para que a tua palavra seja anunciada com intrepidez e alcance corações aqui. Que a tua palavra gere vida, gere cura e gere transformação neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Jesus permaneceu na terra depois da ressurreição por 40 dias. Nesses 40 dias, ele ensinava agora aos discípulos como que eles deveriam agir. Jesus estava dando os últimos ensinamentos aos discípulos. Algum desses ensinamentos incluía que eles amassem uns aos outros, como Jesus os amou. O Espírito Santo iria os fazer lembrar de tudo aquilo que eles tinham visto, de tudo aquilo que eles tinham ouvido. O Espírito Santo de Deus, agora derramado, também os guiaria em toda a verdade, que eles não tivessem medo de quem os ameaçasse por causa do Evangelho. Por último, ele incumbiu os discípulos da grande comissão, onde agora, cheios do Espírito Santo, eles levariam o Evangelho a todas as partes do mundo, a todos os lugares do mundo. 10 dias depois que isso aconteceu, 10 dias depois da ascensão de Jesus, ocorre o Pentecostes. Esse Pentecostes ocorre no momento onde tem 120 pessoas reunidas em oração, buscando a presença do Senhor. Então o Espírito Santo desce sobre a igreja, desce sobre aquele lugar onde eles estavam reunidos como um vento impetuoso. Surgiu sobre as suas cabeças algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. E eles agora ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Judeus que tinham vindo de vários lugares da nação começam a ficar espantados porque, na medida que eles falavam, eles ouviam na sua própria língua. Eram diversas línguas ali e eles perceberam que cada um estava ouvindo agora na sua própria língua. Era 9 horas da manhã quando isso aconteceu. E alguns começaram a comentar, eles devem estar bêbados. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão fora de si. E eis que Pedro se levanta. Novamente, como eu falei aqui, cheio do Espírito Santo. E se dirige à multidão. E ele prega. Ele prega uma mensagem simples. Ele anuncia o que já havia sido predito por Joel, onde o Senhor diz que naqueles dias ele derramaria o seu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão minha mensagem. Os moços terão visões. Os velhos sonharão. E principalmente, todo aquele que se arrepender, invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que se arrepender e invocar o nome do Senhor será salvo. Uma mensagem simples. Uma mensagem simples, mas poderosa, porque agora, se a gente voltar um pouquinho para trás, eles tinham um pouquinho antes negado Jesus. Pedro, por exemplo, quando foi perguntado se conhecia Jesus, ele falou não. Ele negou Jesus 3 vezes, mas agora eles estavam cheios de coragem, de ousadia para anunciar a palavra. E nesse dia, em um único dia, onde essa mensagem simples foi pregada, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 almas se convertem. 3.000 almas aceitam a Jesus. Uma mensagem simples. A história continua. Em algum outro momento, Pedro e João estão indo para o templo orar. Agora não é mais de manhã, 9h, 15 horas da tarde. Eles estão indo orar. E quando eles vão entrar na porta do templo, eles encontram um coxo, um aleijado de nascença. 40 anos aleijado. Esse aleijado pede agora esmola. E dá uma esmola. Eis que Pedro olha para ele e fala: esmola eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E no mesmo momento, aquele aleijado se põe de pé. Todos ficaram admirados e ficaram assombrados com o que tinha acontecido. Mas esse
acontecimento gera, para além da admiração, ele gera algumas outras consequências, gera algumas outras reações, principalmente nos líderes locais. Eles ficam extremamente incomodados com a cura do aleijado, não só pela cura, pela mensagem que estava sendo anunciada por Pedro e João, porque isso desafiava a autoridade deles, desafiava a ordem que havia estabelecida naquele lugar. Eles estavam preocupados com o número de seguidores que os apóstolos estavam ganhando, com o impacto que isso poderia causar na sua própria influência, no poder que eles tinham de influência no povo. Além disso, a cura, ela foi realizada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o que reforçava a mensagem dos apóstolos sobre a ressurreição, sobre o poder de Deus, sobre o poder de Jesus. E certamente, isso era algo que os religiosos não queriam que se propagasse. Eles não queriam promover que Jesus cura, que Jesus restaura, que ele pode curar e que Jesus havia ressuscitado. Para completar, eles ainda afirmam, Pedro, que é o mesmo Jesus que eles rejeitaram. É esse mesmo Jesus que há tempos atrás vocês rejeitaram, a pedra angular. Vocês o crucificaram, mas agora ele está ressurreto. Ele vive, ele reina. É este mesmo Jesus. E aí eu queria estudar com vocês como a igreja agora está cheia do Espírito Santo, se posiciona frente a confrontos, frente a ameaças, frente a perigos. E quais foram os frutos disso? Quais são as marcas de uma igreja que está cheia do Espírito Santo? Eu queria dividir isso com vocês em 3 pontos. O primeiro ponto é que uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela tem coragem para anunciar a palavra de Deus. Ela tem coragem. Na sua essência, como eu estou falando aqui, a mensagem do Evangelho, ela é muito simples. Ela consiste em dizer que não há salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, pelo qual devemos ser salvos. Simples. Apesar de simples, ela é poderosa, ela é verdadeira e, como eu falei, desafiava profundamente a cultura do local, as crenças dos líderes da época. Veja, os ensinamentos de Jesus criticavam abertamente os fariseus, os saduceus, pela sua hipocrisia, pela falta da sua verdadeira espiritualidade. Denunciava práticas que eram corruptas, que ameaçavam a posição, o poder desses líderes. Jesus já tinha feito isso em outro momento. Quando ele está entrando pelo templo, ele expulsa os comerciantes, expulsa os cambistas do templo. E ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Já tinha acontecido isso anteriormente. Está lá em Mateus 21:13. Essas questões que foram vividas por Jesus e agora ensinadas aos discípulos, causava uma ameaça, se a gente pudesse chamar, o status quo aqui dos líderes. Eles iam perder privilégio, iam perder poder, podia ter distúrbio, rebelião, muitas coisas poderiam acontecer aqui. Mexia profundamente com a cultura local da época. E os líderes tentam impedi-los de continuar, de propagar, de continuar falando da mensagem. Mas olha só o que acontece agora. Nessa outra mensagem, cerca de 5.000 homens haviam crido. Antes 3, agora mais 2 se acrescentaram. 5.000 homens. A gente não está contando aqui, a Bíblia não está contando mulheres e crianças. Se a gente contar mulheres e crianças, talvez aproximadamente 10.000 pessoas ouviram essa mensagem, creram e se converteram. Detalhe que, obviamente, existiam pessoas visitando o local, mas se a gente considerar que a população de Jerusalém na época gerava em torno de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Agora 10.000 escutam essa mensagem e converte. 50% da população de Jerusalém crer em Jesus. Então, nessa tentativa de conter o que estava acontecendo, eles prendem os discípulos. Tiveram que passar a noite na prisão. No dia seguinte, se reúne o conselho das autoridades, o líder do povo, os mestres da lei, e o confrontam. Olha o que está escrito lá no versículo 5. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo, dos mestres da lei, se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso ou fazem isso? O que você faria se estivesse nesse lugar? Como você se posiciona quando tem um conflito? E esse conflito agora, com relação ao seu modo de pensar, de agir, de falar, é extremamente conflitante com a sua cultura local, no lugar onde você está inserido, no ambiente onde você está inserido. O que você faz?
tenho aprendido, querido, se você é cristão, você é verdadeiramente cristão e recebeu o Espírito Santo, mas você não está sendo confrontado nos lugares onde você frequenta com relação aos seus valores, seu modo de vida, o seu posicionamento. O seu posicionamento não incomoda ninguém a ponto de você ser julgado, a ponto de você ser questionado, a ponto até talvez em algum momento impedirem você de exercer sua fé. Não, mas aqui dentro da empresa você não pode falar que é cristão, porque senão você vai ser mandado embora. Aqui você não pode falar isso, porque o ambiente é laico. Porque aqui a sua crença você guarda para você no domingo, tá? Durante a semana você vive do jeito que você quiser. O que você faria? Se você não está sendo confrontado, eu sinto em te dizer que talvez, você esteja vivendo como os fariseus, como os saduceus. Porque é impossível, queridos. É impossível, uma vez que você recebe o Espírito Santo, uma vez que você é tocado, uma vez que você é salvo, uma vez que você tem a vida transformada, uma vez que você tem a mudança de caráter, a metanoia na sua mente, é impossível você continuar do mesmo jeito e não anunciar o Evangelho de uma forma que os outros irão, em determinada medida, se incomodar, te questionar. É impossível. É impossível que isso aconteça. É impossível que agora a forma que você esteja vivendo não glorifique, não exalte o nome do Senhor, a ponto das pessoas não se sentirem incomodadas. Se você está vivendo uma vida tranquila como cristão, não tem esse choque de cultura, não tem esse tipo de confronto, te faço uma pergunta: será que realmente eu me converti? Será que verdadeiramente eu recebi o Espírito Santo e estou vivendo para a glória de Deus? Você precisa se fazer essa pergunta, porque senão você está misturado com a cultura e com os valores do mundo. E a Bíblia diz: se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. É muito binário nesse sentido. É 0 ou 1 para quem é de tecnologia aí, né? Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Não dá para ser as duas coisas. Agora, a vida cristã, ao contrário do que talvez alguns possam pensar, ou de que muitos pensam, não é uma vida confortável. É uma vida de renúncia, é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício. Seguir o exemplo de Jesus, isso não é fácil. Isso inclui amar o próximo, perdoar, colocar as necessidades do outro acima das minhas próprias necessidades. É isso que Jesus nos ensina. No cristianismo, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser vir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, negue o seu desejo, negue aquilo que está te impedindo de seguir Jesus. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 16:24. Ah, pastor, é muito difícil. Qual que é a vantagem, então, de ser cristão? Qual que é a vantagem? Tem outras religiões aí que vão te dar muito mais conforto, né? O pastor Léo já pregou muito a respeito disso. É muito difícil negar a mim mesmo. É muito difícil ter que abrir mão de algo que está enraizado para seguir Jesus. Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem, querido? A vantagem é que nenhum sofrimento que eu passe agora será comparada à glória que me será revelada no futuro. Sabe qual que é a vantagem, querida? Que agora, por meio de Cristo, eu tenho livre acesso ao trono de Deus. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar ao Santo dos Santos. A vantagem é que agora eu fui adotado por Deus. Eu posso dizer que eu sou filho amado. Sabe qual que é a vantagem, querido? É que agora o Espírito Santo me orienta a conduzir minha família, a conduzir os meus negócios, a me fortalecer nos momentos de fraqueza e dificuldade que eu tenho na minha vida e que todos têm. A vantagem, querido, é que em Cristo eu posso enfrentar e vencer os desafios que me são propostos. A vantagem é que agora aquele buraco enorme que eu tinha no meu peito e que eu buscava na bebida, talvez nas drogas, na balada, nas amizades falsas, no divertimento, vão. Agora eu tenho este vazio do meu coração preenchido por Jesus. Mas a principal vantagem é a certeza de que um dia eu estarei com Ele na eternidade. Nesse dia, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão. Essa é a principal vantagem, é saber que um dia eu vou estar com Jesus na eternidade, não importa as dificuldades, não importa as batalhas que eu passe aqui. Um dia eu estarei com Jesus na eternidade. Amém? Aleluia. Voltando para o texto, interessante agora notar como foi a resposta deles. Eles foram confrontados. Eles passaram a noite na prisão. E como eu falei, antes disso, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes.
Então, no versículo 8 em diante, Pedro responde, cheio do Espírito Santo, que aquele rapaz foi curado em nome de Jesus. Eles rejeitaram. Foi em nome de Jesus que ele foi curado. Mesmo Jesus que foi crucificado, que ressurgiu dos mortos e agora vive, e agora reina. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Essa é a resposta dele. Não tiveram medo de falar o que havia acontecido e no nome de quem eles estavam fazendo aquela coisa. Poderia ser diferente. Não falam que é em nome de Jesus. Eles falam, talvez, que é do fizeram aquilo, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ou de qualquer outra coisa que acreditasse, talvez não tivesse esse conflito. Mas eles decidem se posicionar. Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas foi pelo nome de Jesus que ele foi curado. Amém? Olha o impacto do posicionamento dos discípulos, as respostas que eles deram. Versículo 13. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não via nada que pudessem fazer. Pois o homem tinha sido curado e estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram agora a discutir entre si. O que nós vamos fazer com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar. Não podemos negar que eles realizaram um sinal, mas como todos em Jerusalém também sabem, mas para evitar que espalhassem esse nome a mais ninguém, mas para evitar que espalhe sua mensagem, devemos adverti-los que não falem desse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem e nem ensinassem a respeito de Jesus. Homens galileus, sem instrução religiosa formal, não tinham acesso a essa instrução, eram praticamente iletrados, mas eles falaram com tanta autoridade, com tanto poder, que os líderes perceberam uma coisa, que eles haviam estado com Jesus. Não tinha como, era perceptível. Certamente esses homens estiveram com Jesus, porque são iletrados, eles falam agora com autoridade, eles falam agora com poder. A obediência aos ensinamentos do Senhor, contidos na sua palavra, vai te levar a ter coragem a anunciar seu reino. Coragem não é ausência de medo. Muitas vezes você vai fazer com receio, com medo, mas por obediência. E por meio da obediência, por meio da fidelidade, o Senhor vai te capacitar com o Espírito Santo. E você vai ter ousadia para anunciar o nome de Jesus. Minha oração, queridos, é que vocês tenham tanto temor a Deus, que vocês não tenham medo de mais nada. Nem de se posicionar, nem de anunciar o Evangelho. E não tenha medo dos homens. Temor a Deus. As autoridades ainda tentam impedi-los de falar de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a eles? É isso mesmo? Vocês querem que a gente obedeça a lei dos homens, o que vocês estão colocando que vão contra a palavra do Senhor? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não é a vocês que eu vou obedecer. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, de Jesus que cura, que transforma, que liberta. Não tem como eu deixar de falar. Sinto muito, mas eu não vou obedecer vocês. É isso que eles estão falando aqui. Igreja, a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu. Se a gente pudesse fazer uma analogia, o Evangelho, imagina que você tinha uma cura, você tinha uma doença que era incurável, e agora você recebe, por meio do Evangelho, a cura. Só que tem alguém do seu lado que está com aquela mesma doença. Como que você não vai falar? Eu já estive nesse lugar, eu sei o que você está passando, mas eu também sei quem é Jesus. A redenção dos meus pecados e a cura e a nova vida para você. Como você vai deixar de falar, igreja, daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, da experiência que você teve com Deus, da obra que Ele fez na sua vida? Não podemos deixar de falar. Goiânia é uma das cidades que mais tem igreja. É um dos estados que mais, Goiás é um dos estados, Goiânia é uma das cidades que mais tem igrejas no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Uma das cidades que mais tem igreja. Só que também existe uma grande desigualdade social aqui. Uma grande desigualdade. Enquanto você está bem, talvez tenha um vizinho morrendo do seu lado.
porque você não tem coragem de anunciar o evangelho. Talvez parentes que você conhece estão morrendo sem conhecer esse Jesus que cura, liberta, que restaura e que salva. Enquanto a gente está sentado no sofá, de braços cruzados, na nossa poltrona, milhares estão indo para o inferno, porque a gente não tem coragem de anunciar quem é esse Jesus. E a gente nem está vivendo a situação de perseguição que Pedro viveu. Não está vivendo nada. Talvez em países onde Léo, Mateus, os missionários visitam, onde há perseguição, eles abrirem a boca para falar o nome de Jesus, podem ser mortos, eles podem ser presos, mesmo assim eles vão e anunciam. E aqui, um ambiente extremamente confortável, você pode sair da sua casa e vir aqui cultuar ao Senhor, não tem impedimento, não há impedimento para que você fale do nome do Senhor. Tem alguma coisa de muito errado acontecendo, muito errado, a gente está perdendo a essência do que é ser igreja, a gente precisa acordar, povo, em nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo anuncia a sua palavra, e independentemente das consequências, ela não se acovarda diante da pressão, ela não negocia valores. Uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia princípios. Obrigado, meu amor. Estou empolgado demais aqui. Uma igreja... Isso é outra coisa que eu faço, eu engaso com a água toda vez, tá? Minha esposa já acostumou. Uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia valores, independentemente de qual possa ser a consequência. Amém? Ponto 2 que eu queria estudar com vocês aqui é que uma igreja, a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela era unida em oração, ela era unida em propósito. Após eles sofrerem novas ameaças, o que os discípulos fazem? Agora eles reúnem o povo. E não só reúnem, eles compartilham tudo aquilo que tinha acontecido. Versículo 23 vai dizer: assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Sabe o que é tremendo aqui, queridos? Eles não hesitaram. Eles não hesitaram em reunir o povo e compartilhar o seu receio, os seus receios, os seus medos, os seus anseios com a igreja. A gente precisa entender que no meio da tribulação, no meio da perseguição, em meio aos problemas, você não pode ser um crente que vive isolado. Você não pode ser um crente que anda sozinho. Uma brasa fora da fogueira vai apagar. Um ramo fora da videira certamente vai secar e não vai produzir frutos. Se você caminhar sozinho, você vai ter dificuldade. A gente fala lá no Legendários que um homem sozinho é o quê? Presa fácil. Um homem sozinho é presa fácil. A gente precisa estar unido em oração. Um homem sozinho é presa fácil. Diante das ameaças que eles sofreram, eles não fugiram. Eles sofreram ameaça, eles não fugiram. Eles se reúnem agora como igreja e juntos eles vão buscar o Senhor em oração. Olha o que diz o verso 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. A gente tem que entender definitivamente que como cristão a gente vence as nossas batalhas de joelhos, em oração. Não é a nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu patrão. Muito maior. E é de joelho que a gente vence a oração. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade, não é pelo seu intelecto. Não é. Eu gosto de falar e eu vou repetir sempre isso. Você só está aqui respirando porque Deus permite. Senão nem isso você conseguiria fazer. E você achando que agora alcançou um patamar onde você é independente do Senhor. Você pode caminhar sem dependência. Nessa oração ele já começa com uma declaração, com uma afirmação de que Deus é soberano. É assim que eles começam a oração. Deus é soberano. E nada foge do seu controle. Tudo acontece debaixo de algo que já foi estabelecido por Deus. Mas para eu crer nisso, eu tenho que andar de uma forma com o Senhor, com um nível de intimidade. Esse nível de intimidade, relacionamento que vai me fazer ter intimidade com o Senhor, vai me levar a um próximo nível de confiança. Essa confiança vai fazer com que eu consiga entregar. E a partir do momento que eu entrego, eu descanso. Aí eu descanso, que o Senhor é soberano. Mas eu busquei um relacionamento.
Eu busquei intimidade com o Senhor a ponto de falar: o Senhor é soberano. O Senhor é soberano acima de todas as coisas, acima de todos os problemas, acima de tudo que eu possa estar passando. O Senhor é soberano. Não é uma declaração vazia, é uma declaração que veio do coração pela experiência, pela vivência, pelo relacionamento que eles tinham com o Senhor. Então, diante dessa perseguição, eles fazem duas coisas, como eu falei aqui. Primeiro, eles reconhecem a soberania do Senhor. E segundo, como resposta à oração, eles pedem o quê? Coragem para anunciar a sua palavra com mais ousadia. Olha que tremendo, eles estão sendo perseguidos, eles correm o risco de serem presos, açoitados, talvez até mortos, porque aqueles líderes tinham aquele poder de fazer isso. Em vez de eles se acovardarem, eles oram ao Senhor e pedem que o Senhor lhes dê mais coragem para continuar anunciando a palavra. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles, é o que diz lá o 29, e concede aos teus servos coragem para anunciar tua palavra, estende a tua mão com poder para curar, que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome. É isso que eles pedem, eles não se acovardam. A oração, queridos, e a gente fala isso aqui muitas vezes, tem sido negligenciada nas igrejas. A gente tem dificuldade em nos reunir, a gente arruma desculpa, a gente está cansado, sempre tem algo mais importante. A gente acha que a oração não é importante, ela fica em segundo lugar. Como que Deus vai agir em meio às dificuldades? A igreja não está unida em oração, não está no mesmo propósito, não está buscando. Como que Deus vai agir se a gente não está unido em oração, levando as nossas causas em comum para o Senhor? Seus diplomas de teologia, as técnicas que você usa, talvez que você aprendeu para subir aqui e falar em público, seu linguajar, seus trejeitos, os cursos e capacitações que você tem, todos eles são úteis. Todos eles são úteis e são proveitosos para o reino. Certamente serão ferramentas que o Senhor vai utilizar para anunciar o Evangelho. Mas se você não tem oração, se você não tem relacionamento, se você não tem intimidade, você não vai anunciar a palavra com intrepidez, com poder. Vai ser uma palavra vazia. Eles eram iletrados. Eles não tinham diplomas. Pedro e João não tinham diploma para pendurar na parede, para mostrar. Agora, eu concluí aqui. Agora eu fiz a teologia, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, estou fazendo pós-doutorado, está aqui, pregado na minha parede. Eles não tinham isso, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E essa palavra que foi pregada pelo poder do Espírito Santo alcançou, em um único só dia, 3.000 homens. 3.000 homens. A ponto de impactar o Sinédrio. Essa mensagem simples que foi pregada impactou o Sinédrio e gerou todo este conflito. Notório isso. A gente precisa desse poder. A gente precisa desse revestimento que vem do alto para anunciar a palavra. Spurgeon dizia que não importa o quanto orarmos, nunca será demais que nossa falta de oração nos impedir de ver o poder de Deus. Queridos, vejam, eu não estou desprezando conhecimento. Tudo isso é válido. Extremamente importante, aliás. Mas se não temos o poder que vem de Deus, do alto, de novo, a palavra é vazia. A palavra não alcança vidas. Olha o que alguns homens de Deus disseram sobre a oração. Martinho Lutero fala: a oração é o suor da alma. É preciso orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. A W. Tozer vai dizer: o homem que deseja conhecer a Deus precisa passar tempo, e muito tempo, com Ele. Leonardo Ravenhill vai dizer que nenhum homem é maior do que sua vida de oração. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão se desviando. Bounds vai dizer que nenhum coração pode crescer em santidade e poder sem passar tempo diário com oração. O Fábio geralmente diz que você vai ter uma vida de oração que vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar de uma vida de oração. Sim. Simples assim. Não tem outro jeito. A oração vai fazer que a igreja anuncie a palavra de Deus com poder, com vida. Note que em nenhum momento eles pediram para que o Senhor realizasse sinais e maravilhas. Isso era consequência, o Senhor podia fazer. Tiveram coragem. Por meio da coragem, agora anunciando a palavra, sinais e maravilhas também acontecem no meio de Deus. Curas também acontecem, milagres acontecem. Mas eles pedem coragem para a palavra.
precisamos gastar tempo em oração. Amém? Último ponto é que uma igreja, a marca de uma igreja que agora está cheia do Espírito Santo, ela ajuda os necessitados. Essa é a terceira marca. Olha o que diz lá em versículo 32. Todos os que creram estavam unidos em oração em mente e não se consideravam dono de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajudas. José, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou todo o dinheiro aos apóstolos. Imagine agora uma comunidade, estão unidos em coração, estão unidos em mente, estão unidos em propósito, de forma que nenhum mais passasse necessidade. Esse é o cenário que a gente encontra nessa passagem. A gente volta aos primórdios da igreja primitiva, de uma forma de viver em comunidade. Jesus estava tentando ensinar. Essa união fazia com que eles não somente compartilhassem uma fé comum, todos tinham a mesma fé, mas também compartilhassem os seus bens materiais. Não era uma união superficial, era uma expressão profunda de amor e de compromisso mútuo. Era isso que acontecia. Eles não consideravam seus bens como próprios, como propriedade pessoal, mas eles usavam os recursos como bem comum para ajudar todos que estavam passando necessidade. A gente precisa entender que ser generoso é uma marca também da igreja. De novo, eles não retinham para ti tudo que eles possuíam. Vendia, entregava aos apóstolos, os apóstolos distribuíam para suprir cada necessidade da igreja. Por que eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles tinham um nível de relacionamento tão profundo com o Senhor. Eles entendiam que Deus poderia suprir, mesmo que eles estivessem entregando o bem que era deles. Falta muito para a gente chegar nesse nível de relacionamento. Às vezes tem dentro da nossa igreja, gente passando necessidade do nosso lado, que a gente não sabe. Ou pior, a gente até sabe, mas não ajuda. E a gente tem condições de ajudar. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Quem disse que ajuda é só sobre dinheiro? Você pode escutar o seu ouvido, você pode emprestar o seu ouvido para ouvir uma dificuldade que o irmão está passando. Você pode usar a sua boca com um conselho sábio. Você pode chamar aquele irmão para tomar um café durante a semana. Você pode mandar uma mensagem. Querido, está tudo bem, que sua semana seja abençoada. Sentir sua falta aqui no culto. Não é só sobre dinheiro, é sobre tudo que você possui. Deus entregou tudo. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entregar o dízimo. 10%. Deus te pede 10%. Muitas vezes você não entrega. Ou quando você entrega o dízimo aqui, você não administra os 90% que Deus deixa na sua mão. Você acha agora que você entregou o dízimo, os 90% agora eu uso do jeito que eu quiser. Sem glorificar a Deus com as minhas finanças. Sem ser mordomo daquilo que Deus confiou na minha mão. A Bíblia ensina que tudo que a gente tem pertence a Deus. A gente é só administrador. A gente é só mordomo. 1 Coríntios, Paulo vai dizer. 1 Coríntios 4:2, Paulo afirma: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera que ele seja fiel. Obediência, fidelidade. Ser um bom mordomo é usar os recursos de uma maneira que glorifique a Deus. Isso inclui o seu tempo. De novo, não estou falando só de finanças. Eu estou falando do que você faz com a sua vida. E sua vida está glorificando a Deus em tudo que você faz. Na sua fala, no seu pensamento, nas suas atitudes. Quantos hoje estão passando necessidade? Tem que haja alguém para que verdadeiramente ajude. Muitos. Às vezes termina o culto. Muitos já saem correndo para casa. Não consegue ficar nem 10 minutos para dar um abraço no irmão, para perguntar como é que tá, como é que foi a semana, se está precisando de alguma coisa. O que acontece? Muito rapidamente eu vou embora.
E eu vivo a semana do jeito que eu quero. E aí eu espero que eu vou voltar aqui domingo e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer, e Deus vai me tocar. Deixa eu te falar, as 2 horas que você vive aqui, as 3 horas que você vive aqui no culto não são suficientes para você criar relacionamento com Deus, para você criar intimidade com Deus. E você vive a semana do jeito que você quer. Acha que domingo você vai vir aqui, vai ser abençoado. Eu vou falar quando eu era do mundo. Eu fazia o que eu queria. Eu usava a minha vida do jeito que eu queria. E domingo eu falava assim, eu vou lá na igreja dar uma aliviada agora. É domingo. Deixa eu lá na igreja dar uma aliviada. Deus me perdoar dos meus pecados. Só que segunda-feira eu estava fazendo tudo igual. Segunda-feira eu tinha esquecido tudo que havia sido pregado aqui. Tudo que havia sido falado. Eu voltava domingo novamente. Ah, Deus vai me abençoar agora. Deixa eu lá de novo. Estou precisando. Estou carregado. Já ouviram isso? Está muito carregado, minha vida está muito carregada. Deixa eu ir lá na igreja, dar uma aliviada. Deixa alguém orar por mim lá. Eu volto novamente segunda-feira. E vivo a vida do jeito que eu quero. Intimidade. Relacionamento. Intimidade. Confiança. Entrega. Renúncia. Depois eu tenho paz. É um processo. É um processo. A gente precisa decidir caminhar nesse processo. Queria concluir esse último ponto com uma passagem tremenda que está lá em Isaías 58. Isaías 58 vai dizer: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não presta atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas, Senhor. Vou lhes dizer por que eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça, como o junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que vocês chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que eu desejo. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam o seu alimento famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos necessitados, não se escondam dos que carecem de ajuda. Aí sim. Então a luz irá como amanhecer, e suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Aí sim, vocês clamarão ao Senhor, e Ele os responderá. Aqui estou, Ele dirá. Removam o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos e ajudem aos aflitos. Este é o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor. Essa é a verdadeira religiosidade. É isso que a gente deveria viver no nosso dia a dia. A nossa luz vai brilhar na escuridão. Aí a gente vai clamar, aí a gente vai orar, e o Senhor vai inclinar os ouvidos e Ele vai ouvir. Não é o que você vive aqui, mas é o que você vai fazer com aquilo que você recebe aqui. É o que você vai fazer com a palavra que veio aqui, mas que você precisa agora internalizar. Ela precisa descer para o seu coração. Ela precisa gerar mudança. Mudança de atitude. Mudança na sua fala. No jeito de você conduzir as coisas. No jeito de você conduzir a sua família. É o que você vai fazer quando você sair daqui. Amém? Eu queria concluir fazendo um desafio para a igreja. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Durante 20 ou 30 segundos, eu queria que você pedisse para Deus trazer o nome de 2 ou 3 pessoas. E você vai se comprometer. Essas 2 ou 3 pessoas que o Senhor trouxer à sua mente,
Você vai mandar uma mensagem. Você vai perguntar como é que ele está. Você vai perguntar se essa pessoa não quer tomar um café. Tenho certeza que Deus vai colocar nomes aí na sua mente. Se você não trouxe um papel, anota no celular. Mas eu queria que a gente saísse daqui, uma aplicação prática. Vai mandar uma mensagem. Eu não sei o que fazer, pastor. Manda uma mensagem, querido. Só quero dizer que Deus te ama. E se você precisar, eu estou aqui. Não sei o que você está passando, mas eu estou aqui. Pode contar comigo. Queria que você fizesse isso. Anote em algum lugar. Não só isso. Faça. Mande uma mensagem. Convide para um café. Convida para almoçar. Não importa como. Minimamente manda uma mensagem. Amém? Quando se compromete a fazer isso? Levanta a mão esquerda. Vamos levantar a direita. Amém. Que Deus te use. E quando você contactar essa pessoa, Deus haja com poder. Mas eu também queria falar outra coisa aqui. Queria te convidar. Como eu falei aqui, se você sente esse vazio no peito, se você muitas vezes está vivendo uma vida sem propósito, correndo atrás do vento, dia após dia, semana após semana, quero te dizer que Deus pode preencher esse vazio. Deus pode ir onde você acha que não consegue. Deus pode te capacitar. Deus pode te curar. Deus pode te libertar. Você entendeu? E se você quer que Deus entre na sua vida e mude a sua história, e não importa ela qual seja, não importa a situação, eu quero te convidar para que você fique em pé, ou que você venha aqui na frente, para que a gente possa orar. Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não importa qual é o problema, não importa o que você está passando, não importa a dificuldade. Você sente que tem algo a fazer, a melhorar. Gostaria que você ficasse em pé. Quero orar com você. Amém. Pai, em nome de Jesus, existiam marcas profundas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que se movia em unidade, que sinais, curas, maravilhas eram realizados, Pai, mas que principalmente viviam a essência do Teu Evangelho. Não havia necessitados, Pai. Todos se suportavam. Pai, em nome de Jesus, eu não sei desses irmãos que levantaram, qual a dificuldade, Pai. Eu não sei qual é o vazio que tem dentro do peito. Eu não sei qual é o problema. Mas, Pai, eu não preciso saber, porque eu sei que o Senhor é o Deus poderoso. Eu sei que o Senhor pode entrar agora nesse coração e transformar, Pai, um coração que é de pedra, num coração de carne, apto para receber a Tua palavra. Pai, eu não sei como eles têm vivido semana após semana quando eles saem daqui, mas em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana diferente, uma semana onde eles vão sentir o Teu agir, o Teu mover. Pai, uma semana onde eles serão revestidos do Teu Espírito Santo, Pai, para tomar decisões sábias, Pai, para amar as suas esposas, os seus familiares, para anunciarem a tua palavra com coragem, com intrepidez, em nome de Jesus. Pai, aqueles que ainda não te conhecem, entra no coração agora, revela quem o Senhor é na vida dessas pessoas, Senhor. Pai, revela o teu amor, alcança essas vidas aqui, Pai. Que eles possam ter esperança em Ti, porque nada é impossível para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faça essa obra na vida do Teu povo, Pai. Assim eu oro e já Te agradeço pelo que o Senhor vai fazer e está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos.